Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje vamos continuar com o conteúdo que a gente está criando para vocês com relação a um CRUD feito no React. A nossa parte, a nossa ação de hoje é fazer uma exclusão de dados. Então fica ligado aí, bora começar a aula. @99run.com. Provas oficiais, onde e quando quiser. Muito bem, gente. Como vocês viram nas aulas anteriores, criamos então uma API em C#, ok? Então criamos essa API em C# e essa API em C# tem vários métodos lá. O método post, o método put, o método get para retornar as informações, e um dos métodos que a gente criou na preparação da nossa API também foi o método delete. Método esse que a gente vai usar agora nessa aplicação feita em React, ok? E a gente construiu então todos esses dados, né? A lista que a gente precisou, toda a nossa tela a gente já construiu nas aulas anteriores. O que a gente vai construir aqui, gente? A gente vai hoje estilizar um botão, que é esse botão do alterar que a gente fez na aula passada, colocando uma classe nela para ele ficar mais bonitinho. Vamos colocar um botão também excluir. Esse botão excluir, ele vai ter uma ação que ao clicar nele, ele vai ter que mostrar para a gente um confirme. E esse confirme vai ter que perguntar para o usuário, deseja realmente apagar esses dados? Se o usuário falar que sim, ou seja, se ele clicar no botão OK, a gente vai mandar um post, né? Ou seja, um verbo delete na realidade, um delete para a nossa API passando o ID do usuário que a gente quer excluir. Isso vai chegar no nosso servidor, né? O nosso servidor vai pegar essa opção, vai fazer ali uma query para deletar os dados no banco de dados, ou seja, no nosso caso a gente usou o Entity Framework, ele vai deletar para a nossa API e retornar esse dado que foi deletado para o nosso controller, e o nosso controller mandando esse dado de volta para a gente como 200 ou um código 204 no content, mas explicando que sim, deu tudo certo a sua exclusão. Se deu tudo certo, ele vai limpar e vai fazer o reload desses dados aqui, ou seja, vai recarregar a nossa lista novamente na nossa tela. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo para a aula de hoje. Para isso, a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso que eu falei para você aqui no quadro na prática. E eu vejo vocês então lá no computador. É isso aí, pessoal. Agora de volta no computador, vamos então para mais uma parte prática da nossa aula, utilizando o React como ferramenta para a construção da nossa API feita em .NET, ok? Mas como sempre, gostaria de falar para vocês que se você precisar de alguma ajuda, você sabe que você tem a minha mentoria, que você pode contar com a minha ajuda para a construção do seu projeto da sua empresa, ou também para ajudar você, aluno, numa dificuldade que você está tendo dentro do trabalho ou qualquer outro tipo, contando com a minha consultoria por aqui, ok? A outra forma de você também contar com a minha ajuda é na comunidade do Torne-se um Programador. Ao clicar neste botão, você tem alguns planos aqui que você pode contar com a nossa ajuda. Ou seja, desde R$ 24,99, gente, é muito menos do que uma pizza, até o preço de R$ 116, onde você tem vários níveis de suporte, inclusive podendo fazer reuniões diárias comigo de 15 minutos para alinhamento, ok? Tudo bem, gente? Então, mais uma outra coisa importante, né? Temos aqui alguns produtinhos também importantes para vocês. Novos produtos estão entrando no site logo mais. Beleza, gente? Voltando aqui então à construção que a gente estava fazendo. A gente tinha essa API e também temos aqui o nosso projeto. Qual que é o nosso objetivo da aula de hoje? Aquele que eu expliquei no quadro, criar um botão, que é o excluir, e fazer a exclusão dos dados. Esse é uma parte mais simples ali do nosso CRUD, que está praticamente pronto, ok? E a partir daí a gente consegue ir avançando nas próximas aulas. Então vamos lá, como que a gente pode fazer essa exclusão de dados, né? Basicamente, a gente vai vir no nosso template, então vou pegar aqui os nossos dados, eu vou melhorar um pouco mais esse botão aqui também, então vamos pegar esse formulário de lista de clientes, que a gente tem então o botão editar aqui, ó. Eu vou colocar nesse botão editar uma classe também, tá? Então, vamos colocar aqui um class name igual a deixa eu colocar, igual btn e btn traço primary. Aí. Então, btn primary, ele vai ficar azulzinho aqui, ó, vai ficar mais bonitinho o nosso editar. Vamos fazer um outro aqui agora, que é o excluir, tá bom? Então, aqui a gente põe um btn danger para o excluir.
E nesse caso, aqui a gente vai colocar como excluir. E ao invés de a gente usar um botão desse jeito aqui, na realidade um link desse jeito como está aqui, a gente vai usar um botão, porque nesse caso a gente precisa ter ação nesses dados para poder falar o confirme, né? Então a gente conseguir colocar algumas coisas a mais aqui. Então, ao invés de deixar um link assim, a gente vai colocar então um botão. Se a gente olhar, o excluir já está bonitinho, mas a gente vai colocar um botão aqui para ficar melhor. Então vou colocar aqui, ó, uma tag button. Show. Essa tag button eu vou colocar aqui como excluir. Beleza. Excluir. E aí eu vou pegar aqui o class name igualzinho eu coloquei neste outro. Então eu pego o class name aqui, ponho o class name aqui. E aí, ao invés de eu fazer um link desse jeito, eu vou fazer um botão mesmo, um clique. Eu vou criar um método para isso, né? Então a gente pode pegar da mesma forma como a gente fez aqui nas ações do editar, tá vendo? Tem vários aqui. Então eu vou colocar um método mais parecido com esse aqui do arrow function, tá? Que a gente estava fazendo na aula passada. Deixa eu tirar esse debugger daqui também, que a gente não vai precisar. E vou replicar aqui colocando o botão excluir. E aí esse nosso excluir vai ser uma ação que vai pegar o próprio objeto, tá bom? Então eu vou pegar o próprio objeto do state. Na verdade eu vou ter que passar o objeto no state, né? Então eu vou ter que passar esse objeto aqui. E aí esse objeto vai ser o objeto que eu vou excluir, mandando diretamente para a API. Então eu vou pegar esse item, vou usar o Axios aqui para fazer essa exclusão. Vou tirar essa outra parte. Opa, voltando aí aqui. Vou usar o Axios para excluir esses dados. Então, vou mandar a mesma informação para a minha API, só que o método aqui, ao invés de ser um put, eu vou mandar um delete. Deixa eu aumentar um pouco mais essa fonte aqui para vocês. Aí, ótimo. Então, agora eu estou criando um método aqui, excluir. Vou passar esse parâmetro e, através desse parâmetro, eu vou usar Axios delete. E eu vou mandar para a minha função de delete lá da minha API feita em .NET, mandando para essa rota de clientes o ID dele. Eu não preciso passar payload nesse caso, então eu vou tirar esse dado. Ou seja, eu só preciso mandar um delete, né, um verbo delete para excluir essa informação. Depois que eu terminar, eu vou só mandar recarregar. Eu não preciso nem redirecionar, porque eu não estou em páginas diferentes. Eu só posso mandar carregar esses dados. Então, this. A gente tem um lista aqui, deixa eu ver como é que a gente faz para carregar os objetos. Aqui a gente tem a nossa lista de clientes que a gente mapeia e a gente usa esse método aqui, né, no mount para trazer. Então eu vou refatorar isso aqui colocando um método chamado lista. Então a lista vai receber aqui uma arrow function e aí eu vou, através dessa arrow function aqui que eu estou recebendo, usar então esse método aqui para setar no state essa lista de clientes, ok? E aí aqui, nesse caso, eu uso só o this.lista, ficando refatorado aqui para mim, e aqui a mesma coisa. Eu só mando recarregar a minha lista após a exclusão de dados. Então eu vou excluir o elemento, mando carregar minha lista e, bom, tá tranquilo, resolvido o assunto, tá bom? Então essa é a ideia. Só que eu preciso aqui também dar um confirme, né? Eu não posso excluir direto assim, eu tenho que falar, opa, confirma essa ação? Se sim, confirmado, a gente exclui. Se não confirmado, a gente não exclui. Então essa é outra opção que a gente tem que colocar. Então aqui vem um if, e aí existe uma opção no JavaScript chamado confirme. Então confirme, e aí nesse confirme a gente coloca a mensagem, deseja realmente excluir? Ok, se a gente colocou essa mensagem, se foi positiva o toque do usuário, então a gente manda executar a ação. Caso não foi positiva, a gente não executa nada, tá? Então, confirme. Não está conseguindo enxergar, faltou o window aqui. Então eu vou colocar o window para que ele possa entender que eu estou chamando aqui uma função do JavaScript Vanilla, né? Então, beleza, agora eu tenho um confirme. O que eu preciso fazer aqui agora, gente? É somente colocar a ação no meu botão. Então, eu tenho esse botão, eu vou simplesmente colocar aqui o onClick diretamente, e nesse onClick eu vou chamar a função que eu fiz, this.excluir. Prontinho, agora eu tenho essa função pronta para a gente fazer o nosso processo. Então, aqui eu tenho várias pessoas na minha lista, onde eu posso atualizar e etc. Então esse daqui
eu vou editar, ó, vou colocar aqui como novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Salvei. Então esse novo 1, 2, 3, 4, 5, 6 a gente fez a alteração. Eu quero excluir ele. Cliquei no excluir, ele vai me dar o confirme. Deseja realmente excluir? Eu vou abrir o inspecionar aqui, que é importante, tá, gente? Ó, vou cancelar, ok? Agora ele não fez nada, eu vou abrir aqui o inspecionar. Vou aumentar um pouquinho mais, aumentar a nossa fonte aqui. Aí. E a gente vai olhar aqui no network o que vai acontecer. Vou limpar e vou mandar o excluir novamente. Mandei o excluir e vou dar um OK. OK? Pronto. Ele tentou fazer o excluir e ó, ele deu erro aqui porque ele não achou a propriedade ID desse elemento, né? Ó, tá errado aqui. Eu ainda não fiz o código totalmente perfeito aqui nessa parte, né? Então, vamos arrumar, voltando lá para o meu código. E aí, no nosso código aqui, ó, a gente tem no excluir, não é esse aqui, ó. A gente tem no excluir, a gente passou esse objeto aqui, né? Esse objeto a gente tem que usar e não o objeto do state. Então, nesse caso, está errado essa parte. Então, ó, arrumei, pronto, utilizando o objeto do state, tá bom? Voltando, então, no meu código, agora eu vou tentar fazer a exclusão. Cliquei no excluir novamente, apareceu o confirme. Antes de confirmar, eu vou cancelar, vou limpar tudo aqui. Cliquei no excluir, apareceu para confirmar, eu cliquei em confirmar e pum, ele tentou fazer o delete aqui, né? Ele mandou undefined, ou seja, ele ainda não entendeu o meu usuário. Vamos voltar para a gente conseguir fazer a correção. Nesse caso aqui, eu estou mandando o cliente, mas o meu excluir, eu ainda não coloquei o meu cliente lá no meu template. Lembra disso que a gente mostrou na aula passada? Então, nesse caso, eu mandei o excluir direto. Por que eu mostro desse jeito, gente? É importante vocês aprenderem com os meus erros, porque vocês também vão passar por esses erros. E assim, vocês vão conseguir corrigir a rota de vocês. Então, nesse caso, eu preciso passar o objeto cliente. E como é que a gente tem que fazer aqui? Usar a função, tá bom? Então, vou usar um ion function aqui para que eu possa passar nessa ion function o meu excluir e ele só executar essa função quando eu basicamente passar o objeto, quando eu clicar nessa ação. Se eu não colocar o ion function aqui chamando o cliente e já chamar o excluir direto, ele vai executar toda vez que ele passar pela ação. Então, se eu tirar aqui, ó, e colocar a função aberta sem estar com uma ion function, da mesma forma que eu falei para vocês na aula passada, ó, ele tenta executar. Linha a linha ele está tentando executar. E isso está errado. Então eu vou voltar aqui a ion function. E aí ele só vai executar essa ion function quando eu clicar no botão para mandar a exclusão efetivamente. E nota que aqui nesse caso da ion function ele vai conseguir entender o contexto de this. E não vai ser o contexto de uma função. Se você colocar aqui uma function, né, como é no JavaScript padrão, tirando a ion function nesse caso, deixando dessa forma, ele não vai conseguir entender o this como contexto geral e não vai achar o excluir, tá bom? Então essa é outra coisa importante vocês saberem, deixar a ion function aqui nesse ponto também é outra vantagem para você, tá bom? Voltando aqui no meu código, vou dar um reload aqui para ele parar com esses meus confirms. Aí, prontinho. Agora está certo, né? Vou limpar o meu código e vou mandar excluir. Mandei excluir, apareceu o meu confirme, ok? Vou dar um ok, pronto, ele tentou mandar para excluir, ainda ele não achou a propriedade ID de cliente. Então vamos ver o que é que está rolando. Voltando aqui no meu cliente, eu vou colocar aqui, ó, um debugger para ver o que está rolando aqui, ó, o que ele recebeu, tá bom? Então, um debugger aqui e vou tentar excluir novamente. Ó, parou no debugger, a gente vai ver que ele está passando undefined aqui. Então, o nosso cliente ainda está errado na forma como a gente está passando lá no nosso template. Então, a gente olha aqui no nosso template e vê como que a gente passou... Opa, não é aqui, é aqui, né? Como que a gente passou o nosso excluir, né? Então, aqui, ó, a gente passou um excluir vazio. Também não vai funcionar. Então, nesse caso, a gente põe o cliente que a gente quer enviar para excluir, tá bom? Ó, colocamos o cliente aqui. Voltamos lá no nosso debugger que a gente fez e vamos testar dessa vez se o debugger está certo. Então, vou dar um reload novamente, né? Cancelar aqui, dar um reload. Agora, vou clicar no excluir. Ó, cliquei no excluir, agora ele passou o cliente e esse cliente tem um ID. Ok, é o que a gente quer. Reload na página, vou aqui tirar esse debugger, vou dar um cancelar aqui. E aí, agora a gente vai fazer efetivamente a nossa ação. Clicar aqui no console, limpar, ok? E agora eu vou clicar novamente no excluir. Cliquei no excluir e mandei excluir e pronto. Agora funcionou bonitinho. Vou excluir esse outro dado. Pronto, excluir. Vou excluir mais um.
Pronto, excluí, tudo bonitinho, tá vendo? Eu vou voltar aqui na minha API, ó, vou rodar aqui minha API, ó, minha API tudo funcionando. Eu quero excluir esse aqui, ó, o 21, registro 21, né? Aula Torne-se um Programador com Danilo. Vamos excluir ele, ó, aula Torne-se um Programador com Danilo, excluindo ele aqui, pronto, excluí. Agora a gente vai ver aqui na nossa API, vou dar um reload, olha lá, essa aula já não tem mais aqui, ó. Esse aqui, ó, 31, vamos excluir ele também. Então vou lá no 31, vou excluir esse registro aqui também. Pronto, e aí a gente consegue ver aqui, ó, todos os métodos que a gente faz. Então a gente manda o método delete, ele exclui a minha ação, depois a gente manda recarregar essa lista novamente, trazendo os dados e atualizando aqui o nosso environment, ou seja, o nosso ambiente, tá bom? Então, pessoal, essa é a forma como você faz para excluir os dados e como você faz para recarregar os dados na sua tela utilizando o React. Existem várias funções e várias formas de como vocês podem trabalhar utilizando o React aí também, utilizando o JavaScript e tudo mais. Mas essa é uma prévia aí para que você possa abrir a tua mente e saber o que mais você precisa para pesquisar ir mais a fundo e conseguir entrar e desenvolver o seu sistema, tá bom? Acredito que com essas aulas aqui, com certeza, você já conseguiu ter a mente mais aberta para esse tipo de possibilidade, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai começar a ver um pouco mais sobre desenvolvimento mobile, fazer alguns aplicativos e tudo mais, para que vocês possam ver como que todas essas ações que a gente viu nesses frameworks podem ser aplicados, né, em uma aplicação, ou seja, um aplicativo sendo utilizado e sendo construído por nós aqui. Então é isso, muito bem para você que já está até aqui, deixe nos comentários se você tem alguma sugestão também de próximas aulas, para que a gente possa gravar essas aulas para você, tá bom? Ficamos por aqui, até mais e até o próximo vídeo. Tchau!